Graça e paz, boa tarde. Estamos aqui para a meditação da palavra do Senhor Jesus neste dia. Eu gostaria de trazer para a nossa meditação hoje aqui em João 21, aonde ali os discípulos voltaram a praticar aquilo que outrora o Senhor ele havia de certo modo retirado, né, deles, que era a pesca, né? Estou aqui num lugar um pouco inapropriado para ler, mas vamos lá. Aqui vamos ler do partir do verso primeiro, que diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estava ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: Vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram mais. Não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede, de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os discípulos ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Disse Jesus: Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. Algo muito interessante aqui, né, que a gente vê que eu não sei se vocês chegaram a ver um vídeo que eu fiz, aonde Jesus ele avisa a Pedro, né, que Pedro ele iria negá-lo, que ele iria ali de algum modo negar a Jesus pelo fato de conhecê-lo, né, pelo fato do momento ali em que Jesus ele estava passando de açoites, né? Jesus ele estava passando ali por uma situação muito complicada pelo fato de ser um momento decisivo, né? Que era a morte e crucificação de Jesus. Jesus ele havia predito a Pedro ali que aquilo havia de acontecer. E logo depois Jesus ele pega Pedro e mais 2 dos discípulos e os leva para um lugar para orar, né? E quando ele começa a orar, Jesus se afasta um pouco deles, deixa os 3 ali, se afasta um pouco e começa a orar ali sozinho. E quando volta, os discípulos eles estão ali dormindo. Deixa eu me ver aqui onde foi que eu... Acho que eu não vou conseguir encontrar agora. Mas enfim, chega nessa situação. E a gente vê aqui que Jesus, quando ele chama os discípulos para orar, já é numa situação assim de cuidado, né? A gente vê que Jesus, muitas das vezes, ele mostra situações para que nós venhamos orar. Não, muitas das vezes, algumas vezes, não muitas, mas algumas vezes pode acontecer de a situação ela não mudar, mas no entanto nós teremos ali força espiritual para vencer as acusações do inimigo, o medo que muitas das vezes vem sobre as nossas vidas.
E aqui a gente vê Pedro, ele foi aquele que deu pontapé para voltar a fazer as coisas que fazia outrora. No caso, a pescar, voltar a tentar fazer aquilo que Jesus havia dito que ele não seria mais. Ele não seria mais pescador de peixe, mas seria pescador de homens. E a gente olha e a gente vê que Pedro, por mais que Jesus ele já tivesse aparecido para os discípulos, essa era a terceira vez que Jesus estava aparecendo ali para os discípulos. No entanto, Pedro ele ainda não teria tido ali assim a real clareza em seu coração de que Jesus ele não havia dispensado Pedro. Havia acontecido aquilo ali com Pedro, mas Jesus ele não havia dispensado Pedro daquilo que ele havia chamado, que era para pescar homens, que era para pregar a sua palavra, que era para falar do seu evangelho. A gente nota que Pedro aqui ele ainda não tinha tido essa clareza que Jesus ele não havia o dispensado. E quando Jesus ele faz essa aparição aqui aos discípulos, que João, né, no caso aqui, chega para Pedro e diz: é o Senhor. Pedro se joga, se lança, né, coloca sua túnica, lança sobre as águas e vai em direção ao Senhor. Quando chega lá, o Senhor mesmo pede peixe para ele, e ele volta para pegar os peixes para entregar a Jesus que havia pedido. E ali, aqui relata que havia 153 peixes grandes. Isso significa que eles contaram os peixes que eles haviam pescado naquele momento. E logo depois a gente vê que Jesus ele pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? E Jesus ele pergunta para Pedro ali 3 vezes: Pedro, você me ama? E quando Pedro ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu o amo. E ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Jesus ele estava dizendo ali: Pedro, eu não te dei a liberdade, não disse que você estava livre de cumprir a primeira chamada que eu te fiz, que era para pescar homens. Por que tu estás ali pescando peixes, Pedro? Jesus ele estava dando aos discípulos ali novamente 153 motivos para não voltar a fazer o que eles faziam antes. 153 motivos para acreditar que Jesus os havia chamado, não para viver da forma que eles gostariam, mas da forma que Jesus havia projetado para a vida deles. É claro que exigia deles um reconhecimento, uma decisão da parte deles. Eu quero viver aquilo que Jesus ele tem para mim, não o que eu tenho não o que eu acreditava que eu havia projetado para mim. Pedro havia projetado ser homem, um pescador, ali era a função de Pedro, mas Deus havia outro projeto, outro propósito para a vida de Pedro, não somente para a vida de Pedro, mas de todos os discípulos, né, que o seguia, que havia ali tido era um período, acredito eu, que 3 anos e meio, alguns falam que foram 3 anos, mas foi um período de treinamento da parte do próprio Senhor, para que eles pudessem exercer aquele propósito que Deus havia projetado para cada um deles. Ali o Senhor estava trazendo para a memória dos discípulos: eu estou vos dando motivos para que vocês não voltem a acreditar que vocês nasceram apenas para, não que haja um problema em ser pescador, mas ali não era o propósito final que Deus havia para Pedro. A gente vê que depois que Pedro ele tem a compreensão de que Jesus ele não o jogou fora, que Jesus ele não o rejeitou, Pedro chega a pregar para cerca de um grupo de pessoas, e chega a ser 3.000 almas serem salvas pela pregação que Pedro ele traz ali para aquelas pessoas. Obviamente que não foi Pedro que convenceu aquelas pessoas do pecado, mas o Espírito Santo. Mas foi-se necessário que Pedro ele exercesse a função que Jesus ele havia o propósito que Jesus havia sobre a vida de Pedro, que era pregar a palavra do Senhor, que era pregar a verdade, que era levar o evangelho para toda criatura. E a gente vê que aqui
Eu acredito né, que depois dessa conversa que Pedro teve com Jesus e teve assim a clareza de que não era aquilo que Jesus ele havia para ele, ele começou a pensar que eu tenho, vamos assim, conjecturar aqui, eu tenho 153 motivos. É óbvio que Pedro ele tinha mais do que 153 motivos para seguir a Jesus, para fazer aquilo que Jesus havia falado para que ele viesse fazer, mas ali ele estava ali pegando os 153 motivos principais, dizendo: eu tenho 153 motivos para não voltar atrás, eu tenho 153 motivos para acreditar no que Jesus me falou, eu tenho 153 motivos para crer nas promessas que Jesus nos fez enquanto ainda caminhava aqui conosco na terra. E depois da ressurreição de Jesus, a palavra do Senhor mesmo nos fala que ele passou ali 40 dias corridos com os seus discípulos, trazendo ali a clareza para os discípulos de que de fato ele havia ressuscitado dos mortos, e de que tudo aquilo que ele tinha dito, de tudo aquilo que ele tinha ensinado, não era apenas palavras vãs, mas era a plena verdade de Deus, e que Deus havia o enviado para proporcionar todo aquele que cresce que Jesus foi enviado por Deus a salvação. Então Pedro ele passou a pregar isso com autoridade. A gente vê que logo depois Jesus ele vem e sopra, né, promete para ele, que para os discípulos, que vai trazer sobre eles o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus ele vai vir sobre eles, trazendo sobre eles autoridade para pregar, autoridade para falar do amor de Deus, autoridade para fazer aquilo ao qual eles foram chamados. Então hoje a reflexão é o que? Busque no Senhor aquilo, o propósito que ele tem para a sua vida. Deus ele não nos chamou. As pessoas elas têm um hábito assim, digo eu, terrível, de acreditar que Deus ele nos chamou para sofrer. Se estamos sofrendo nesse mundo é porque o Senhor ele tem esse propósito, e na verdade eu não acredito nisso. O nosso sofrimento é simplesmente consequência das nossas escolhas. Simplesmente são consequências daquilo que muitas das vezes nós fazemos sem antes consultar o Senhor. A palavra do Senhor diz que o pecado ele nos afasta de Deus. Então, como pode Deus ele estar conosco quando nós estamos agindo em pecado, quando nós estamos agindo em desobediência, quando nós estamos muitas das vezes colocando fardos sobre os nossos ombros, quando Jesus ele mesmo diz: vós que estáis cansados e sobrecarregados, venham até a mim e eu vos aliviarei. Jesus ele não quer colocar fardos em nossos ombros. Ele quer nos aliviar dos fardos que muitas das vezes nós nos colocamos, acreditando muitas vezes que Deus é um Deus inalcançável, é um Deus inacessível. Isso é mentira. O Jesus ele veio, ele morreu naquela cruz justamente para nos dar o livre acesso para Deus. E ele diz que tudo que nós pedimos a Deus em seu nome nos será concedido, mediante a obediência que nós estejamos nele. Então, se andamos em obediência, nós estamos buscando quais os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Não estamos simplesmente assumindo coisas que muitas das vezes o Senhor ele já falou que não quer que nós façamos. Ele não quer que nós venhamos voltar a práticas antigas. Pelo contrário, Ele quer que nós venhamos nos santificar continuamente, dia a dia, para que chegamos no estágio aonde o Senhor ele venha recolher a sua igreja, porque ela já foi santificada, porque ela já viveu os propósitos que Deus ele colocou sobre as nossas vidas. Então, irmã Mayara, você está falando que nós não teremos uma vida plena fora dos propósitos de Deus? Exatamente. Quando nós buscamos viver como outrora nós vivíamos, buscando muitas das vezes ter o comportamento que fazíamos, mentindo, roubando, adulterando, nós estamos fora do propósito do Senhor. Nós estamos vivendo fora dos planos de Deus. É possível. Jesus ele veio à terra justamente para nos mostrar que é possível termos uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida dentro do propósito de Deus. Ele não falou que seria fácil, mas que é possível vivermos uma vida íntegra e mediante o propósito do Senhor. Busque em sua memória, não me recordo bem aonde, mas assim,
que nós venhamos trazer à nossa memória aquilo que traz esperança. Qual é a esperança? A esperança de que veremos no grande dia, se perseverarmos, se continuarmos firmes na presença do Senhor, no grande dia iremos ver a face do nosso Deus adorado. Nós muitas das vezes queremos ver Jesus, mas não queremos ter uma vida santa aqui na terra. Queremos muitas das vezes voltar a pescar, queremos muitas das vezes voltar a beber, a nos embriagarmos, sendo que esse não é o propósito que Deus ele tem para as nossas vidas. Deus ele diz que nós temos a promessa do Senhor é que nós teremos vida e vida com abundância. Mas as pessoas elas estão se contentando com a miséria que tem em suas vidas, simplesmente por acreditarem que esse é o plano de Deus. E na verdade não é. Deus, ele não quer nos curar, ele já nos curou. Muitas das vezes faz-se necessário apenas a gente tomar posse da nossa cura, porque a cura ela é primeiro gerada dentro de nós, ela é gerada pela fé dentro de nós, para se depois ser exposta em nosso físico, muitas das vezes na nossa mente. Se faz necessário a gente crer primeiro, para depois a cura ela ser notória aos nossos olhos. Porque como pode eu ver algo que eu não creio? Né? Como posso eu ver algo que eu não creio? Se eu não creio, eu não verei a cura que o Senhor ele me deu. Eu não verei o milagre que o Senhor Jesus ele proporcionou na minha família. Eu não vou crer. Se eu não creio, eu não verei a salvação que o Senhor ele tem para a minha família. Então se faz necessário a gente crer nos propósitos que Deus ele tem para cada um de nós. Jesus ele veio não somente para salvar a mim, mas para todo mundo. Mas o mundo ele o rejeita, simplesmente porque quer viver a sua própria vontade, os seus próprios planos, os seus próprios desejos, e acabam deixando de viver aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. E isso as pessoas elas muitas das vezes querem colocar sobre os ombros de Deus. Eu estou vivendo isso porque Deus ele quer que eu viva. Você tem perguntado, você tem consultado ao Senhor qual é de fato o propósito de Deus para a sua vida? Então tudo aquilo que muitas das vezes as pessoas elas querem colocar sobre os nossos ombros, muitas das vezes enfermidades, muitas das vezes culpa, fora da palavra do Senhor, repreenda, não aceite isso em nome de Jesus, porque toda palavra que é lançada sobre as nossas vidas que estão fora da palavra do Senhor é mentira. E muitas das vezes as pessoas elas têm agarrado, muitas das vezes elas têm se apegado a essas promessas simplesmente porque elas não conhecem o propósito de Deus para as suas vidas. Elas não conhecem aquilo que Deus ele tem para as suas vidas, não têm avaliado as escrituras e têm se deixado enganar por tudo aquilo que o mundo ele tem dito que nós somos, ou que nós seremos, ou que nós teremos. O mundo tem dito, e as pessoas elas têm se agarrado simplesmente porque elas não têm buscado no Senhor qual é o propósito de vida, qual é os planos, qual é aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. Vida é vida com abundância. Então, eu quero que você, nós fiquemos com essa palavra. São 153 motivos para você não voltar atrás. São 153 motivos para você querer viver os propósitos do Senhor. São 153 motivos para você obedecer à voz do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço aqui a você que ficou até comigo, até este momento. Que Deus vos abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, se assim o Senhor nos proporcionar.